Começando agora o programa Olus Insight, ampliando a consciência com Marcos Vanderlitt. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, aqui é Marcos Vanderlitt. Eu estou iniciando um novo programa, Ampliando a Consciência. Nesse programa Ampliando a Consciência eu vou trabalhar agora o segundo áudio da série Visões Ampliadas. No primeiro áudio eu já trabalhei a questão da visão ampliada sobre a autocondução e agora eu vou trabalhar sobre campos de energia, que também obviamente é uma visão ampliada de vida. Então eu quero iniciar falando da realidade grosseira e da realidade sutil. No nosso dia a dia, nós seres humanos temos uma realidade grosseira, aquilo que a gente vê, que são casas, são mesas, são cadeiras, são pessoas, etc. É o que é material, é grosseiro, mas existe permeando a isso uma realidade sutil. A realidade sutil é aquilo que a gente não vê. Então isso significa a intenção das pessoas, significa a comunhão da pessoa ou descomunhão da pessoa, significa as emoções, os sentimentos, e isso significa uma determinada energia mais sutil que a gente não vê. Mas em qualquer ambiente existe uma determinada energia. Então essa energia ela é considerada como sendo assim um clima. E isso é o que a gente chama dentro da metodologia do sistema ISO, no Instituto Olus, de tensor. Então, cada campo tem um tensor. Por exemplo, quando você vai numa igreja, tem o campo da igreja, e ali tem um clima. Você vai na torcida no estádio, ali tem um clima dos torcedores. Você vai numa avenida dirigir, ali tem o clima da avenida das pessoas dirigindo. Numa sala de aula, numa sala de almoço e assim vai. Então, em todos os campos, diferentes campos, existe uma frequência energética. Então, essa frequência energética pode ser pessoal ou pode ser de um grupo. Então, a energia pessoal também é o que a gente chama de campo pessoal ou tensor pessoal. E esse tensor pessoal, ele depende muito do quê? Do estado mental da pessoa. Se o estado mental da pessoa está harmonioso, ela vai ter um clima harmonioso à sua volta, ou seja, uma frequência alta, uma frequência energética alta. Se a pessoa está com um estado mental tenso ou preocupado, seu tensor vai ser de baixa frequência. Então você vai ver que a gente pode sentir muitas vezes o clima das pessoas. Mas mesmo quando há muitas pessoas reunidas, juntas, existe um tensor que é a mediana dos tensores individuais. Agora, o que nós não sabemos é que o tensor de qualquer campo tende a comandar a ordem dos acontecimentos. Então, a maioria das pessoas ela não percebe que entra em diferentes tensores. E o seu comportamento, e mesmo o seu estado mental muda, ela foi absorvida, foi comandada por um determinado tensor. Por exemplo, você entra no trânsito, de repente você fica tenso e começa a buzinar. Entra na empresa, o clima é tenso e a pessoa começa a brigar. Então, o que acontece? O tensor, ele tende a determinar os nossos comportamentos. E isso é uma questão, assim, primordial. Nós precisamos começar a ver e a perceber o tensor pessoal nosso. E nos harmonizarmos, em primeiro lugar. Criar um estado mental claro, um estado mental bom, harmonioso. Isso significa se centrar. A pessoa centrada, ela conecta com as altas frequências do universo e ela leva essa frequência, junto consigo durante todo o dia. Então, aonde ela vai, ela não é mais influenciada pelo clima externo. Então, a pessoa que está centrada mantém uma harmonia pessoal, ela gera harmonia para as outras pessoas e ela pode, então, manter ao longo do dia sua harmonia. Então veja a importância de nós sabermos lidar com as energias, de não sermos mais comandados pelas energias sutis, mas estarmos atentos à nossa própria energia,
harmonizá-la e mantê-la harmonizada durante o dia todo, durante o tempo todo. Tudo isso é possível. Tudo isso é uma questão de treino. A questão do centramento pessoal é importante. Você pode aprender o centramento pessoal. Em algum outro momento eu vou falar de como que nós podemos realmente nos centrar. Geralmente nas artes marciais se ensina muito as técnicas de centramento. Mas eu termino por aqui essa nossa visão aqui, né, desse programa, ampliando a consciência, porque é algo muito importante, é algo muito ampliado, saber conduzir a sua própria energia. Muito obrigado, então. Termina aqui o programa Aulus Insights, ampliando a consciência com Marcos Vanderlitt. Rádio Cloud Coaching. Ouça Aulus Insights, ampliando a consciência com Marcos Vanderlitt, sempre às terças-feiras, às 8h30 da manhã, com reprises na quarta às 11h30 e na quinta às 14h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.